Galera, precisamos questionar o trabalho de Cadu Santoro também. Com dinheiro é fácil, mesmo com dinheiro ele se mostra limitado com essa merda de elenco curto. Cara, o trabalho de Cadu Santoro, talvez eu seja um dos caras que mais questionou ao longo dos últimos anos aí, tá? Eu venho questionando o Cadu Santoro há muito tempo. Inclusive, e aí, dando a César o que é de César, eu acho que o trabalho do Cadu Santoro vem evoluindo, tá? E isso não significa que seja um trabalho perfeito e que seja um trabalho que está imune a erros. Mas é um trabalho que, para mim, vem numa escada de evolução. Acho que o ano de 2025 de Cadu é melhor do que o ano de 24 e o de 24 é melhor do que o de 23. Então, o Cadu ele vem evoluindo junto com o crescimento do Bahia, ele vem crescendo junto, né? Mas isso não deixa o Cadu imune a erros e nem muito menos imune a críticas, né? A demora, por exemplo, para trazer um jogador para compor com o Eric Puga ao lado esquerdo é gritante, pô. Foi desesperadora a demora, né? Eu falo de Puga dependência há meses. O Bahia foi campeão baiano e desde o título baiano que o Bahia teve, eu tava criticando e cobrando o Cadu Santoro reforços, pô. Então, assim, essa crítica ao Cadu Santoro é uma crítica que eu venho fazendo há muito tempo. Sobre elenco curto, eu não vejo exatamente que esse é o problema da gente, porque eu não acho que nosso elenco é curto. Eu já falei sobre isso aqui. Eu acho que o nosso elenco é encurtado, né, nesse momento. O elenco do Bahia está encurtado por lesões, por desfalques, mas o Bahia tem mais de 30 jogadores no elenco profissional, velho. Se todo mundo tiver em condições, né, se todo mundo tivesse 100% nesse momento, o Bahia ainda teria 7 jogadores fora de uma lista de relacionados, por exemplo. Né, porque você só pode levar 23 jogadores por partida. Né? Ou melhor, você pode relacionar mais do que 23, mas você só pode levar para o banco 12 e jogar com 11. Né? Então, a lista final são de 23, mas você pode até fazer uma lista com 25, 26, 27, aí vai de cada treinador, né? Porque você pode fazer o aquecimento com mais jogadores, mas pro campo, necessariamente, você só joga com 11 no campo e 12 no banco, né? Então, eu acho que o nosso elenco está encurtado. Mas essa questão, velho, do elenco curto ou do trabalho do Cadu Santoro ser questionado, eu faço isso aqui há muito tempo, tá? Há muito tempo, né? Acho que Cadu Santoro tem uma moral muito grande dentro do grupo. Inclusive, o Guilherme Belintani deu uma declaração muito surpreendente, no meu modo de ver, dizendo que o Cadu Santoro teve papel fundamental, e isso eu não sabia, tá? Desse papel fundamental do Cadu Santoro no sentido de trazer o Grupo City para cá, né? Guilherme Belintani falou que o primeiro cara que ele entrou em contato foi o Cadu e que foi o Cadu que comprou a briga com ele para trazer o Grupo City para cá. Isso, por exemplo, eu não sabia, né? Mas as críticas ao Cadu, velho, eu já cansei de fazer, assim, sempre que alguém fala sobre isso, né, faço questão de mostrar, e aí eu vou trazer aqui para vocês verem, ó, que há muito tempo, né, aqui, ó, vou mostrar para vocês verem aqui, porque infelizmente o canal caiu, mas a gente ainda tem aqui as publicações, ó. Isso aqui são publicações antigas, isso aqui, por exemplo, é do dia 18 de abril, pô, né, eu trouxe aqui um corte do canal antigo aqui, ó. Faltam reforços em 3 posições, né? E a foto de Cadu Santoro ali. Leiro valoriza título, mas cobra reforços. Temos lacunas evidentes. O Bahia não pode mascarar seus problemas. Nova realidade pede muito mais. E a foto de Cadu Santoro ali, né? Pulga dependência, Leiro expõe fragilidade, papapá, ali, ó, necessidade mais do que urgente, está na hora de agir. Isso aqui foi em abril, quando o Bahia foi campeão baiano. Então, as críticas à demora de reforçar, as críticas ao trabalho do Cadu Santoro, elas sempre aconteceram por aqui. Sempre. Agora, claro, como eu disse, dando a César o que é de César, acho que o trabalho do Cadu Santoro vem evoluindo junto com o crescimento do clube. O trabalho dele esse ano é melhor do que o do ano passado foi melhor do que o do de 2023. Acho que ele vem aprendendo. Agora, isso não... obviamente deixa ele imune a erros, que para mim ele errou esse ano, por exemplo, numa demora muito grande de contratar, né? Ainda que a janela seja difícil, ainda que o mercado seja difícil, ainda que o mercado inflacionado atrapalha, porque a gente é Grupo City, todo mundo que vê o selo City, os caras querem enfiar a faca, eu sei de tudo isso, mas demorou de contratar, né? E essa demora, para mim, teve papel também fundamental, né? Foi pedra fundamental nas lesões. Se você começa a expor seus jogadores ao extremo, se você começa a expor seus jogadores à exaustão, a lesão vai acontecer. Né? E muitas das lesões que a gente teve, algumas não, porque algumas foram por pancada, por trauma, enfim, mas algumas das lesões que a gente teve foram por jogadores que, de alguma maneira, foram expostos excessivamente por falta de reposição. Graças a Deus é que Juba não se machucou, graças a Deus que Santiago Ramos Migo não se machucou, né? Graças a Deus. Mas Puga foi exposto e se machucou, por exemplo, né? Então, eu particularmente acho
que a gente precisa sempre cobrar, precisa sempre pontuar, mas, como eu disse, o trabalho dele vem evoluindo, ainda exposto a erros, e ainda, claro, e sempre será, não está imune a críticas, Luiz Teles. Perfeito. Assina embaixo, já tinha falado sobre isso hoje. Acho que tem também ali a questão, né, do olho para o médio prazo, né, sobretudo em relação ao jogo físico, né, a contratação de jogadores mais capazes de fazer o jogo físico. Eu acho que isso era uma coisa que tinha que estar presente desde o início do projeto, né? E, por exemplo, tirando ali o derrame de dinheiro que foi feito no Botafogo, por exemplo, mas o Botafogo conseguiu trazer muitos atletas capazes de fazer esse jogo sem derramar esse dinheiro, né? Cuiabano é um deles, Júnior Santos é outro deles. O próprio valor pago por atletas que pagou mais alto, né? Como Igor Jesus, se eu não me engano, veio numa leva com 20 milhões, não foi isso, Leiro? Ou não? Eu acho que ele foi de graça, mas com salário mais alto, viu? Acho que ele saiu, acho que ele chegou no Botafogo de graça na época, não lembro. Mas isso implica assim, saber olhar muito também da importância da coisa do jogo físico, né? Aliado ao jogo técnico. O Bahia priorizou muito o jogo técnico, né? Está colhendo frutos disso, mas também está colhendo o ônus disso em alguns campeonatos que disputa, né? Então, isso eu enxergo como, talvez, né, de todo o processo, o ponto em que eu, de fato, tenha mais discordância, né? E aí concordo muito com você. Em relação a esse ano, dadas as necessidades e até os apelos públicos, né? Ou as informações públicas colocadas por Rogério Ceni em relação ao que o Bahia já estava atrás de jogador, né? Foi muito tempo para o Rogério Ceni falar, até porque já estava atrás antes dele falar aquilo. E demorou quase 3 meses para poder as negociações serem anunciadas, né? Muito tempo. O Bahia pode ter pagado um preço relativamente caro por ter trazido esses atletas, né? E acho também ali também nesse ponto é algo muito claro de crítica em relação ao trabalho dele. E aí, mas concordo contigo, houve uma evolução de ano a ano, né, nesse trabalho. Algumas dessas coisas se mostraram muito importantes, alguma coisa do trabalho dele se mostraram muito importante hoje para um estabelecimento do Bahia dentro de um novo patamar do futebol em termos de orçamento, né? O Bahia conseguir realizar as vendas que fez não é o trabalho de Rogério Ceni, não é o trabalho de Raul Aguirre, é o trabalho de Cadu Santoro, né? É o trabalho de Cadu Santoro. É claro que há ali uma gestão geral da coisa, né? Acho que tem um fator Rogério Ceni também, mínimo que seja, mas tem. Não, é isso, é uma gestão geral da coisa, né? Da performance dos atletas em campo, de como, né, de valorizar, e o Rogério Ceni fala isso geralmente muito na entrevista, né? De como ele precisa também valorizar, porque é um negócio, se trata também de um negócio, né? De se olhar daquilo do ponto de vista da gestão financeira, né? Então, sim, eu concordo contigo que mas assim, o principal trabalho é o de Cadu, é saber que jogador no mercado é valorizado, onde é que ele está mais valorizado, para onde é que podem ser feitas essas vendas. E isso é um trabalho, uma parte muito positiva do trabalho dele, né? São jogadores que estão sendo vendidos por valores acima do esperado, né, por nós, analistas, né, pela torcida, né, até pelo próprio mercado. São jogadores que estão sendo vendidos, muito bem vendidos, acima do valor esperado. Vinícius Franca, qual a opinião de vocês no fim de ano prevendo montagem de 2026? Vende, empresta, mantendo elenco em relação ao Ronaldo, Iago Borducci, Rodrigo Nestor, Rezende e quais outros entrariam na sua lista? Cara, acho que tá um pouco cedo para poder prever montagem de elenco de 2026. Mas, dessa lista aí, o único que eu pensaria em manter, mas sobre uma condição de um reempréstimo, é Rodrigo Nestor. De fato. Então, Ronaldo, eu não manteria. Não, discorde de mim!
Discorde de mim. Discorde de mim. Até a condição de Rodrigo Nestor, eu estou de acordo, sabe? Não é nem a condição de reempréstimo, mas de uma renegociação do valor total. Pagar o valor total hoje por Rodrigo Nestor é pagar um preço muito acima do que vale o jogador, né? Acima do que vale o jogador. Não acho que pelo menos os preços que a gente sabe, né? Seria um total de mais 30 milhões, além dos 10 milhões que o Bahia já pagou pelo empréstimo. Pelo menos são esses os valores colocados pela imprensa que cobre São Paulo. Mas dito isso, velho, eu acho que Ronaldo não tem por que fazer a renovação. Acho que Iago Borducci tá fora dos limites ali do que a gente precisa. Apesar de ter contrato longo, né? Aí teria que ver como é que vai ser, como é que vai se desfazer dele, né? Teria que ter uma... Assim, a princípio, a gente olha assim, ele não tem hoje, ou nos atributos que ele apresenta em campo hoje, ele não tem atributos suficientes para ser um lateral, para ser um reserva de Juba, na minha opinião. Acho que o Zé Guilherme tem mais potencialidade para isso do que o Borducci. A grande maioria dos jogos que o Borducci foi utilizado, ele foi utilizado na terceira faixa de campo, né? Na faixa de ataque de campo, fazendo a largura, por exemplo, né? É um jogador que tem uma característica que é importante para o time, mas performa muito pouco. E aí é melhor trabalhar um empréstimo do atleta, é melhor trabalhar uma venda do atleta do que manter o atleta que não produz tanto quanto o time precisa. Tá? Eu não acho ele um mau jogador, não acho ele um mau jogador. Mas hoje, para o nível que o Bahia chegou, aliás, nessa lista inteira, eu não acho ninguém mau jogador. Mas para o nível que o Bahia chegou, ele não funciona mais. Ou e tá não ali... não performou, pode acontecer, não casou. Tá muito no limite daquela escadinha que a gente tem para melhorar, certo? Então, assim, Ronaldo é uma situação de empréstimo, a gente já tem um goleiro hoje superior a ele, contratado, né? O que vai ser contratado, tá por empréstimo também, mas deve ser contratado. Não acho o Ronaldo mau goleiro, não, mas não serve para o projeto do Bahia, né? Rezende nos ajudou muito, é um jogador que eu acho que tem muitas qualidades também, né? Sobretudo a polivalência do atleta, né? Contudo, está ali muito no limite, né? Já várias necessidades da equipe em termos de performance, né, para jogar dessa maneira que nós jogamos, que é um projeto que é muito maior do que o Rogério Ceni, por exemplo, o atleta já não performa da mesma maneira. Tanto que hoje o único lugar que ele consegue de fato performar melhor é na zaga, né? E só terminando, aí o Rodrigo Nestor, sim, é um jogador com potencial, né? Um jogador que vem mostrando nos últimos jogos mais performance, né? Mas mostrou muito pouco, é um recorte muito curto para que a gente tenha certeza de retorno dele. Então, concordo contigo, a opção por reempréstimo ela é a melhor. É o único jogador desses daí que eu de fato contaria para 2026, ainda apostando na potencialidade do futebol que ele tem e que mostrou no São Paulo, por exemplo, né? Ele foi titular quase 2 temporadas de São Paulo, com a pouca idade que tinha. Vamos lembrar disso aí. E foi decisivo para o São Paulo, né? Então, isso é importante. Contudo, acho que é um risco muito grande contratar no valor que ele está hoje colocado no Bahia. Então, ou renegociar esse valor, ou fazer um novo empréstimo com novas condições. Perfeitamente. É a situação que, até por esse crescimento dele, né? A gente pode acreditar que ele está numa crescente e pode acreditar que ele, ano que vem, por exemplo, permanecendo, poderia, até com mais tempo de treino, com mais tempo de grupo, né? De elenco, ele poderia, de alguma maneira, performar ainda melhor, tá? Carmo, se é jogador que ali técnica e força física, tem que trazer Inestro Saleiro. É um bom jogador, velho. Eu só acho que o Inestro ele tá um pouco superestimado, sabe? Assim, ele fez bons jogos na Libertadores, mas tiveram jogos que ele sumiu, velho.
que ele sumiu literalmente. O jogo contra o Internacional no Beira-Rio ele sumiu, inclusive foi expulso. O jogo contra o São Paulo eu não vi ele fazer muita coisa, né? A eliminação do Atlético Nacional pro São Paulo eu não vi ele fazer muita coisa. Ele segue então, no assim, Atlético Nacional ou foi negociado? Tá lá. Quem saiu foi o Viveiros, que veio para o Atlético Paranaense, né? Mas ele continua lá. Enfim, eu não acho que ele é um jogador ruim. Acho que ele é jovem e pode evoluir. Mas eu acho que ele é um pouco superestimado. E aí, talvez, se a gente fosse buscar ele agora lá, os caras vão pedir um dinheiro que ele não vale, sacou? Enfim, aí acho que é uma questão de negociação, de entendimento do momento do atleta também, né? É um jogador ainda muito jovem. Dizem que é um pouco complicado o extracampo dele, que é um pouco indisciplinado. Mas, enfim, eu não tenho conhecimento, né? É só o que eu ouço falar. Não confesso que eu não sou um acompanhante da carreira, né? Do Rinestrosso, né? O Rinestrosso, enfim. Tá, esqueçam, Soriano quer o Beautiful Game, Jean Lucas empinando a bunda e Acevedo perdendo a bola na defesa. Cara, não ironicamente, tá, Jean Lucas é o jogador que mais se aproxima da questão física que a gente tem hoje no elenco, tá? Eu sei que tem a brincadeira aí do empinando a bunda, porque de fato ele tem uma postura engraçada, né? A galera chama ele de cavalo marinho, né? Ele é meio, tipo assim, meio ao contrário, né? Mas é um jogador de seleção brasileira hoje, né? Muito valorizado. E é o jogador que, em termos de perfil, é o jogador que mais se assemelha do que a gente está querendo buscar. É justamente o jogador que alia físico com a parte técnica, né? Então, não é um jogador perfeito, ele tem algumas dificuldades, ele tem algumas questões a melhorar, óbvio, ele tem ainda o que evoluir, mas mesmo com essas dificuldades, é um jogador que foi alçado a uma seleção brasileira, né? Então mostra de fato a capacidade que o Jean Lucas tem, tanto física quanto técnica, né? Não ironicamente, eu entendi a sua resenha aí, mas não ironicamente, Jean Lucas é o jogador que mais se aproxima do que a gente está falando, de unir físico com técnico, né? Ivo, janela já fechou. Isso aí a gente já falou, né? Já tem algum tempo, inclusive. Urgência agora é o time criar um pacto e mudar a cultura. Entrar no jogo com compromisso, seriedade e suprir carências individuais e coletivas. Mostrar garra, 100%. Estou de acordo. O que a gente está projetando aqui seria para o ano que vem, né? Não necessariamente para esse momento agora. Vem, Lu, você ia falar alguma coisa? Eu vou trazer dois superchats aqui. Sobre o Jean Lucas, na verdade. Assim, eu acho que o Jean Lucas está muito próximo de ser o primeiro atleta do Bahia a completar esse ciclo completo e ser vendido, sabe? Acho que ele vai com a convocação e o jogo na seleção brasileira, com a performance dele em campo, né? Com 2 anos de clube sendo completados, né? Uma valorização de mercado muito alta. Eu acho que, ainda que seja o jogador que encaixe no perfil, que de fato o Bahia precisa, eu acho que ele está. A gente vai possivelmente ver uma venda do Jean Lucas no ano que vem. Eu acho que é muito possível, velho. Ele está perto de completar esse ciclo, né, de retorno esportivo, de retorno financeiro alto, né? A idade dele também já pede, né? Esse é mais ou menos o momento ideal da venda, né? Ainda que seja, na minha opinião também, talvez o melhor momento esportivo dele dentro do Bahia. Eu fico triste, né? Mas eu acho que é o que vai acontecer ano que vem. Acho que a gente está vendo aqui, né, nessa temporada, os últimos jogos, talvez João Lucas. A gente sabe que tem 2 janelas, né? Dentro do futebol europeu. É uma saída certamente para o futebol europeu, muito provavelmente para o futebol europeu, de novo. E aí a gente veria o Jean Lucas ou saindo no início do ano na janela ou na janela de mediano. É apenas um feed, tá? Não é informação, não. Mas se você olhar, mesmo do ponto de vista de gestão, né, de valorização do atleta, como é que você quer montar seus quebra-cabeças, é muito possível que isso aconteça.